A Batalha de Mukden começou em 20 de fevereiro de 1905, ao longo de uma frente de 90 milhas na Manchúria. Dois exércitos massivos se enfrentaram em temperaturas abaixo de zero. A Rússia havia comprometido 300 mil soldados, sob o comando do general Alexei Kuropatkin. O Japão havia implantado 270 mil sob o general Oyama Iwao. Por qualquer medida convencional, esta deveria ter sido uma guerra de desgaste massacrante, entre forças aproximadamente equivalentes. Em vez disso, o que se desenrolou nos 18 dias seguintes desmantelaria silenciosamente cada suposição que o mundo militar havia construído em torno da guerra de artilharia. Os canhões nunca se mostraram. Observadores avançados japoneses foram posicionados em picos elevados e em todo o terreno, cada um equipado com telescópios e telefones de campanha. Eles podiam ver as linhas russas. As baterias de artilharia não podiam. Os canhões estavam estacionados a milhas atrás da frente, completamente escondidos da vista do inimigo, disparando apenas com base em cálculos matemáticos transmitidos por fios telefônicos. Sem linha de visão direta, sem posição exposta, sem alvo visível. Apenas números, ângulos e dados de elevação alimentados por um fio. E então a destruição entregue a partir de um local que o inimigo não conseguia localizar, não conseguia contra-atacar e não conseguia silenciar. As tripulações de artilharia russas foram treinadas para identificar e suprimir posições de canhões inimigos. Essa doutrina tornou-se inútil em uma única campanha. Eles retribuíram o fogo em coordenadas que não continham nada. Seus projéteis caíram em campos vazios enquanto as baterias japonesas continuavam disparando de posições ocultas com precisão ininterrupta. Os russos perderam 90 mil homens. O Japão sofreu 70 mil baixas. Mas o verdadeiro dano à Rússia não foi medido em corpos. Foi medido no colapso do comando, na falha de suprimentos e no desmoronamento psicológico de um exército que não podia lutar contra o que não conseguira encontrar. O que torna Mukden profundamente perturbador não é a escala da derrota. É o que aconteceu depois. Os Estados Unidos tinham observadores militares presentes durante toda a guerra russo-japonesa. Eles viram o sistema de fogo indireto funcionar em tempo real. Eles enviaram relatórios detalhados. Eles voltaram para casa com a documentação de um método que havia tornado obsoleta a doutrina tradicional de artilharia. E, no entanto, o exército dos Estados Unidos não integrou formalmente as táticas de fogo indireto até a Primeira Guerra Mundial, mais de uma década depois. Documentos desclassificados daquele período sugerem que o atraso não foi acidental. Havia preocupações internas sobre a fonte da sofisticação tática do Japão e temores silenciosos de que a informação tivesse chegado aos comandantes japoneses por canais que nunca deveriam ser compartilhados. Suspeitou-se de espionagem. Nada foi confirmado. A Revolução de 1905, que assolou a Rússia nos meses seguintes, a Mukden não foi coincidência. A humilhação militar naquela escala desestabilizou o fundamento político do regime czarista. As mesmas táticas que o Japão refinou na Manchúria moldaram a abordagem do General Pershing na França 13 anos depois. Analistas militares, escrevendo em 2024, traçaram uma linha estrutural direta das baterias ocultas de Mukden aos sistemas modernos de ataque assistidos por drones, onde a arma e o olho de mira estão separados por milhas e o alvo nunca vê o que o mata. Os canhões em Mukden nunca apareceram no horizonte. Esse era precisamente o ponto. A Batalha de Cannae ocorreu em 2 de agosto de 216 a.C., em uma planície plana e empoeirada no sudeste da Itália, perto do rio Aufidus. Roma havia reunido o maior exército de sua história até aquele ponto. 86 mil soldados sob os cônsules Gaius Terentius Varro e Lúcius Aemilius Paulus, confiantes em sua superioridade numérica, certos de que a massa bruta esmagaria a força cartaginesa que se opunha a eles. Aníbal Barca tinha 50 mil homens. Ele estava em desvantagem numérica de quase 2-1. Ele escolheu atacar de qualquer maneira. O que ele arquitetou nas horas seguintes nunca foi totalmente replicado, e as instituições militares passaram 2000 anos tentando entender exatamente como ele fez isso. Aníbal organizou sua infantaria em um arco convexo deliberado,
projetando-se para a frente em direção às linhas romanas. Suas tropas mais fracas, os gauleses e a infantaria espanhola, ocupavam o centro. Seus veteranos africanos mais fortes estavam posicionados em ambos os flancos. Os romanos viram exatamente o que esperavam ver: um centro vulnerável convidando à pressão. Varro ordenou o avanço, concentrando sua força de infantaria massiva diretamente no meio da linha cartaginesa. Os romanos empurraram. O centro cartaginês curvou-se. Então ele se curvou ainda mais. O que parecia ser uma ruptura era um mecanismo sendo carregado. Enquanto a massa romana avançava para dentro, perseguindo o que parecia ser um centro em colapso, o arco se inverteu. Os flancos aguentaram. Os veteranos africanos em ambos os lados giraram para dentro. A cavalaria cartaginesa, já tendo derrotado os cavaleiros romanos nas alas, contornou a formação romana e fechou a retaguarda. 86.000 soldados estavam agora cercados por todos os lados, comprimidos em um espaço tão denso que os homens não conseguiam levantar seus braços para manejar a espada. Eles não estavam lutando, eles estavam sufocando dentro de um selo humano. 70.000 romanos morreram em poucas horas. Relatos contemporâneos descrevem a matança como mecânica, em vez de combativa. Os homens foram simplesmente processados. Historiadores militares escrevendo em 2025, reconstruindo a geometria da batalha, descreveram a fase final como uma armadilha de compressão sem equivalente tático na guerra antiga. O que permanece sem solução é o que Aníbal não fez. Ele não marchou sobre Roma. Seu comandante de cavalaria, Maharbal, teria lhe dito diretamente que, se ele permitisse a perseguição imediata, Aníbal jantaria em Roma dentro de 5 dias. Aníbal recusou. Nenhum registro púnico sobrevivente explica a decisão com clareza. Os registros que poderiam ter iluminado seu raciocínio foram destruídos junto com Cartago em 146 a.C. Estudiosos militares debateram por séculos se foi cautela logística, cálculo político ou uma leitura errônea fundamental da resiliência psicológica de Roma. A resposta nunca surgiu. Roma se recuperou. Levou anos, mas se recuperou. A perfeição tática de Aníbal em Cannae não encerrou a guerra que ele veio lutar. O que fez, em vez disso, foi entrar no currículo permanente da educação militar. Norman Schwarzkopf citou o princípio do duplo envelopamento diretamente ao projetar a campanha terrestre da Guerra do Golfo em 1991. West Point instrui aproximadamente 4.000 cadetes anualmente usando Cannae como um modelo fundamental para a doutrina de cerco. A vitória tática mais devastadora da história antiga não venceu a guerra. Essa contradição nunca foi explicada satisfatoriamente. A Batalha de Austerlitz ocorreu em 2 de dezembro de 1805, no campo da Morávia, perto da cidade de Austerlitz. Napoleão Bonaparte comandava 73.000 soldados franceses. Enfrentando-o estava uma força combinada russa e austríaca de 85.000 homens sob o czar Alexandre I e o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Francisco II. No papel, os franceses estavam em desvantagem numérica e estrategicamente sobrecarregados. Napoleão estava em campanha há meses. Suas linhas de suprimento estavam sob pressão. Seu exército estava cansado. Os comandantes aliados olharam para o mapa, olharam para os números e concluíram que o que estavam vendo era uma força francesa à beira do colapso. Essa conclusão era precisamente o que Napoleão precisava que eles alcançassem. Nos dias anteriores à batalha, Napoleão enfraqueceu deliberadamente seu flanco direito. Ele afinou a linha visivelmente, reposicionou tropas de maneiras que os observadores aliados pudessem detectar e permitiu que a inteligência filtrasse, sugerindo que sua posição ao sul era vulnerável e com falta de pessoal. Ele até solicitou uma reunião de armistício com o czar Alexandre, projetando hesitação e ansiedade diplomática. O comando aliado interpretou cada sinal exatamente como pretendido. O plano estava traçado. Eles atacariam o flanco direito francês enfraquecido, envolveriam o flanco, cortariam a retirada de Napoleão e encerrariam a campanha em um único golpe decisivo. Na manhã de 2 de dezembro, uma névoa espessa cobria as alturas de Pratzen,
no centro do campo de batalha. O exército aliado iniciou seu movimento para o sul, em direção à direita francesa, exatamente como Napoleão havia antecipado. À medida que o centro se afinava e suas colunas desciam das alturas, a névoa começou a se dissipar. No momento preciso em que o centro aliado estava mais exposto, o sol rompeu a névoa. As tropas francesas, que haviam sido instruídas a observar exatamente este sinal, iniciaram imediatamente seu assalto às alturas de Pratzen. O centro aliado foi atingido enquanto suas forças mais fortes marchavam na direção errada. Historiadores militares e simulações computacionais realizadas em 2024 examinaram se o momento da dissipação da névoa foi incorporado ao planejamento de Napoleão ou se foi uma sorte meteorológica que se consolidou em lenda. O sol rompendo no aniversário de sua coroação, no momento exato em que seu ataque exigia visibilidade, tornou-se mitificado como o Sol de Austerlitz. O que as simulações não podem resolver é como Napoleão poderia saber. Registros de despachos austríacos desaparecidos dos dias que precederam a batalha alimentaram teorias persistentes de que a inteligência francesa havia penetrado nas comunicações aliadas e que o momento do ataque não foi reativo ao clima, mas pré-coordenado em torno de uma janela prevista. Esses despachos nunca foram recuperados. 2.000 soldados aliados se afogaram quando a artilharia francesa estilhaçou os tanques congelados de Sachin durante a retirada. A batalha encerrou a terceira coalizão em poucas horas. 6 semanas depois, o Sacro Império Romano Germânico, uma instituição que existiu em várias formas por mais de 1000 anos, dissolveu-se formalmente. Francisco II abdicou de seu título imperial. O mapa da Europa foi redesenhado. Os movimentos enganosos de tropas de Ulysses S. Grant durante a campanha de Vicksburg em 1863 foram analisados posteriormente por historiadores militares como estruturalmente consistentes com os princípios de Austerlitz. Mais de 200 academias militares americanas incluem atualmente Austerlitz em seu currículo tático principal. Os comandantes aliados nunca entenderam o que havia acontecido até que tudo já tivesse acabado. A Batalha de Gaugamela ocorreu em 1º de outubro de 331 a.C., em uma planície ampla e deliberadamente nivelada perto da vila de Gaugamela, no que hoje é o norte do Iraque. Dário III havia escolhido o terreno ele mesmo. Ele ordenou que o terreno fosse nivelado com antecedência para dar aos seus carros de foice espaço livre para correr e para anular a vantagem macedônia em movimentos flexíveis de infantaria. Sua força somava mais de 100.000 por estimativas conservadoras, com algumas fontes antigas colocando o número consideravelmente mais alto. Alexandre, o Grande, chegou com 47.000 macedônios. Dario havia preparado o campo de batalha. Ele havia selecionado o local. Ele tinha mais homens, mais carros e mais cavalaria. Cada vantagem estrutural pertencia à Pérsia. Alexandre estudou a linha persa na noite anterior ao combate e recusou-se a atacar à noite. Apesar da pressão de seus comandantes, Parmênio sugeriu um assalto surpresa sob a escuridão. Alexandre teria respondido que não roubaria a vitória. Historiadores militares debatem há muito tempo se essa afirmação refletia confiança genuína ou um posicionamento psicológico deliberado projetado para chegar a Dário através de informantes. Não existe resposta conclusiva. Na manhã de 1º de outubro, Alexandre posicionou suas forças ao longo de um eixo oblíquo, angulando deliberadamente sua linha, em vez de apresentar uma frente paralela convencional. Quando a batalha começou, ele começou a deslocar sua cavalaria para a direita, atraindo unidades persas lateralmente para acompanhar seu movimento e evitar uma manobra de flanqueamento. A linha persa se esticou e mudou para cobri-lo. Esse movimento lateral foi o mecanismo. Enquanto a esquerda persa se estendia para rastrear o deslocamento de Alexandre, uma brecha se abriu perto do centro da formação de Dário. Não era grande e não permaneceu aberta por muito tempo. Alexandre estava observando exatamente esse momento. Ele virou a cavalaria de companheiros diretamente para a brecha e avançou em direção ao próprio Dário. O assalto não foi um envolvimento amplo, foi uma penetração única e concentrada destinada
a colapsar a coesão do comando persa ao ameaçar seu ponto mais alto. Dário fugiu. No momento em que seu carro virou no campo, a formação persa começou a se desintegrar do centro para fora. Sua família, seu tesouro e seu acampamento real foram capturados. Os carros de foice em que Dário havia investido pesadamente provaram ser quase totalmente ineficazes. Escavações arqueológicas realizadas em 2023, perto do local de Gaugamela, descobriram componentes de rodas de carros e fragmentos de lâminas de foice consistentes com o equipamento militar persa do período. A análise da metalurgia e dos padrões de implantação indicou que os carros foram afunilados em brechas macedônias preparadas e neutralizados antes de atingirem a linha de infantaria principal. Dário havia construído seu plano de batalha em torno de uma arma para a qual Alexandre já havia desenvolvido uma contrapartida. Por que o comando persa continuou confiando em táticas de carros, apesar das evidências crescentes de sua vulnerabilidade em vários combates anteriores, permanece uma das questões não resolvidas da campanha. O próprio relato de Alexandre sobre sua confiança pré-batalha, incluindo visões relatadas de vitória, foi amplamente promovido por historiadores da corte. Se esses relatos refletiam uma certeza psicológica genuína ou propaganda calculada projetada para solidificar o moral das tropas, não pode ser verificado. George Patton estudou explicitamente a metodologia de flanqueamento de Alexandre. Plataformas modernas de simulação militar, que incorporam cenários de Gaugamela, registraram mais de 1 milhão de interações de usuários, tornando-a uma das batalhas antigas mais reconstruídas na história dos jogos de guerra digitais. Dário nunca recuperou seu império. A linha oblíqua havia aberto uma porta e Alexandre havia passado por ela antes que alguém pudesse fechá-la. A Batalha de Leuctra ocorreu em julho de 371 a.C., em uma planície agrícola plana na Beócia, centro da Grécia. O exército espartano havia chegado com aproximadamente 10.000 soldados, incluindo um núcleo de esparciatas, a classe guerreira profissional que dominara os assuntos militares gregos por mais de um século. Epaminondas comandava 6.000 tebanos. Por qualquer medida convencional do período, este não deveria ter sido um combate competitivo. Esparta não perdia uma grande batalha terrestre em memória viva. Suas formações de falange, sua disciplina e sua identidade cultural foram construídas inteiramente sobre a presunção de invencibilidade no campo de batalha. As cidades-estado gregas haviam organizado sua política externa, suas alianças e seus cálculos de sobrevivência em torno dessa presunção por gerações. Epaminondas entendia essa presunção melhor do que ninguém e passou anos projetando um método para destruí-la. A falange grega padrão implantava a infantaria em formações de 8 a 12 homens de profundidade ao longo de uma frente relativamente uniforme. Ambos os lados avançariam, escudos travados, e o combate se resolveria através da pressão de empurrar e do desgaste ao longo de toda a linha. Epaminondas rejeitou esse modelo inteiramente. No flanco esquerdo de sua formação, diretamente oposto à elite espartana, ele concentrou sua infantaria com 50 homens de profundidade. Uma coluna de densidade extraordinária concentrada no ponto único, onde o resultado psicológico da batalha seria decidido. O resto de sua linha foi deliberadamente mantido recuado em um ângulo, recusando o combate, negando aos espartanos a capacidade de usar sua vantagem numérica na frente mais ampla, enquanto o golpe crítico era desferido. O Bando Sagrado de Tebas, uma unidade de elite de 150 pares de soldados, unidos por lealdade pessoal e treinados para funcionar como uma força de choque coesa, foi posicionado na borda dianteira daquela coluna profunda. Eles atingiram a direita espartana com uma massa concentrada para a qual a formação espartana padrão não tinha resposta estrutural. O rei Cleombroto I foi morto no assalto inicial. A linha espartana não se curvou, ela se fraturou. A arquitetura psicológica da invencibilidade espartana desmoronou em uma única tarde. Modelos computacionais desenvolvidos em 2024, reconstruindo o combate de Leuctra, demonstraram que a recusa oblíqua da ala direita de Epaminondas criou uma confusão tática genuína no comando espartano.
Oficiais treinados para responder a combates de frente paralela foram apresentados a uma geometria assimétrica, que não tinham doutrina estabelecida para contra-atacar. O que permanece sem solução é porque os comandantes espartanos, que tinham inteligência sobre os métodos de treinamento tebanos e observaram o pensamento tático de Epaminondas se desenvolver ao longo de anos, não fizeram ajustes adaptativos na profundidade de sua formação ou nos protocolos de resposta. Textos perdidos do período, incluindo registros tebanos que detalhariam o papel operacional específico do bando sagrado no assalto, poderiam ter esclarecido se a falha do comando espartano foi rigidez doutrinária ou erro de julgamento ativo. Esses textos não sobreviveram. Esparta nunca recuperou sua posição dominante nos assuntos gregos. A batalha acelerou as condições que eventualmente levaram as cidades-estado gregas em direção às estruturas unificadas que Alexandre mais tarde herdaria e transformaria em arma. Historiadores militares traçaram paralelos estruturais diretos entre o golpe assimétrico concentrado de Epaminondas e a doutrina da guerra civil de William Sherman, de concentrar uma força esmagadora em um único ponto decisivo em vez de distribuir a pressão uniformemente. Programas do ROTC nos Estados Unidos instruem atualmente cerca de 300 mil alunos anualmente, usando Leuctra como um estudo de caso fundamental em ruptura doutrinária. A falange mais profunda da história grega encerrou a dominância mais longa da história grega. Bastou um flanco, uma coluna e uma tarde. A Batalha de Agincourt ocorreu em 25 de outubro de 1415, em um corredor estreito de terras agrícolas recém-aradas no norte da França, entre as aldeias de Agincourt e Tramecourt. Henrique V da Inglaterra tinha aproximadamente 6.000 soldados, a grande maioria deles arqueiros de arco longo. Exaustos após uma marcha extenuante de Harfleur, enfraquecidos pela disenteria e presos entre uma força francesa superior e uma posição estratégica intransitável, os ingleses enfrentaram um exército francês que somava entre 25 mil e 30 mil. Essa força estava pesadamente concentrada, com cavaleiros blindados e homens de armas representando a força militar mais bem equipada da Europa continental. Os comandantes franceses olharam para a disparidade e viram uma conclusão inevitável. Eles estavam certos sobre o resultado, estavam inteiramente errados sobre qual lado ele favorecia. O terreno decidiu tudo antes que uma única flecha voasse. O campo de batalha era flanqueado em ambos os lados por bosques densos, comprimindo a formação francesa em uma frente estreita que neutralizava sua vantagem numérica. O solo entre os dois exércitos havia sido arado recentemente e encharcado pela chuva da noite anterior. Quando o avanço francês começou, milhares de cavaleiros e homens de armas pesadamente blindados avançaram através de lama que chegava aos tornozelos e consumia energia a cada passo. Um homem usando armadura de placas completa em 1415 carregava entre 40 e 60 libras de aço em seu corpo. Mover-se através de solo saturado e revolvido com esse peso não era um avanço militar. Era uma luta exaustiva contra o próprio solo. Henrique ordenou que seus arqueiros avançassem até o alcance ideal, e então os manteve em silêncio disciplinado, até que os franceses se comprometessem totalmente com seu avanço. Quando as saraivadas começaram, a cadência de tiro foi devastadora. Arqueiros ingleses treinados desde a infância podiam disparar entre 10 e 12 flechas por minuto com precisão. Com aproximadamente 5.000 arqueiros operando simultaneamente, a densidade de flechas sobre a coluna francesa em avanço era efetivamente ininterrupta. Escavações arqueológicas realizadas em 2025 no local de Agincourt recuperaram concentrações de pontas de flechas, confirmando o padrão de tempestade que os relatos históricos descreveram, com evidências de distribuição, sugerindo campos de tiro sobrepostos coordenados ao longo da linha inglesa, em vez de tiros independentes. A armadura francesa falhou não porque fosse tecnicamente insuficiente, mas porque a combinação de lama, exaustão e volume de flechas criou condições que ela nunca foi projetada para sobreviver. Visores foram atingidos, cavalos desmoronaram sobre seus cavaleiros.
Homens que caíam em armadura de placas completa em lama profunda não conseguiam se levantar de forma independente. O avanço tornou-se uma compressão de corpos caindo, que as ondas subsequentes continuaram empurrando. Cavaleiros franceses estavam morrendo por sufocamento e peso esmagador antes que os homens de armas ingleses se movessem pela pilha com lâminas curtas. 6.000 soldados franceses morreram. As perdas inglesas foram de aproximadamente 400. A proporção continua sendo um dos resultados mais assimétricos da história militar medieval. O que nunca foi totalmente resolvido é o papel atribuído ao clima e o que cronistas franceses e ingleses de ambos os lados descreveram como intervenção providencial. A chuva que saturou o solo na noite anterior, a névoa que limitou a visibilidade francesa durante o avanço e o momento preciso do ataque inglês geraram um enquadramento teológico persistente nos relatos contemporâneos que a análise histórica não consegue separar claramente dos fatos documentados. A vitória de Henrique V fortaleceu o poder de negociação inglês durante o restante da Guerra dos 100 Anos e moldou diretamente o Tratado de Troyes em 1420. Analistas militares rastrearam a influência doutrinária do fogo à distância em massa em Agincourt até as táticas de rifle da União em Gettysburg, onde saraivadas disciplinadas de longo alcance contra a infantaria em avanço ecoaram o mesmo princípio fundamental que os arqueiros de Henrique haviam demonstrado 4 séculos antes. A lama fez mais trabalho naquela manhã do que as espadas jamais fizeram. A Batalha de Blenheim ocorreu em 13 de agosto de 1704, ao longo da margem norte do rio Danúbio, perto da aldeia bávara de Blenheim. O Duque de Marlborough comandava uma força aliada combinada de 52.000 tropas inglesas, holandesas e imperiais ao lado do príncipe Eugênio de Saboia. Enfrentando-os estava um exército franco-bávaro de aproximadamente 56.000 sob o Marechal Tallard, posicionado no que o comando francês considerava uma disposição defensiva estrategicamente inexpugnável. O Danúbio protegia seu flanco sul. A aldeia de Blenheim ancorava sua direita. A aldeia de Oberglau assegurava seu centro-esquerdo. Os comandantes franceses haviam avaliado o terreno e concluído que um assalto frontal, em campo aberto contra suas posições preparadas, seria um suicídio militar para qualquer atacante. Marlborough havia estudado essa avaliação e decidido usá-la. O avanço aliado começou nas primeiras horas da manhã com uma travessia do riacho Nebel, um afluente pantanoso que corria paralelamente à linha francesa. Observadores franceses viram a aproximação e a relataram ao comando. O que descreveram foi um assalto frontal convencional, desenvolvendo-se lentamente em terreno difícil. Tallard interpretou o movimento como confirmação de sua vantagem defensiva. Ele reforçou a aldeia de Blenheim com uma enorme concentração de infantaria de elite francesa, retirando algumas de suas melhores unidades do centro aberto de sua linha para garantir que o ponto de ancoragem não pudesse ser tomado. E estava respondendo exatamente ao que Marlborough queria que ele visse. Os ataques à aldeia de Blenheim foram reais, mas deliberadamente estruturados para parecerem mais ameaçadores do que eram. A infantaria inglesa e aliada pressionou contra o perímetro da aldeia com agressividade suficiente para manter a atenção de Tallard e justificar seu reforço contínuo daquela posição. Simultaneamente, uma pressão coordenada foi aplicada em Oberglau, no flanco oposto. O comando francês estava gerenciando 2 aparentes emergências nas extremidades de sua linha, enquanto seu centro perdia força silenciosamente. Quando Marlborough julgou o centro francês suficientemente esgotado, ele comprometeu sua principal força de cavalaria e infantaria diretamente contra ele. A linha que parecia formidável pela manhã havia sido esvaziada pelas próprias decisões defensivas de seu comandante. O centro francês rompeu em poucas horas. O próprio Tallard foi capturado. As forças trancadas dentro da aldeia de Blenheim. A infantaria de elite que Tallard havia concentrado ali para manter seu ponto de ancoragem viram-se cercadas, isoladas e incapazes de afetar a batalha, que já havia sido decidida no terreno aberto que haviam desocupado. Aproximadamente 13.000 soldados franceses e bávaros se renderam em um único combate.
um número que chocou os observadores militares europeus na época. Análises táticas publicadas em 2023, examinando a metodologia de travessia do Rio de Marlborough, confirmaram que a aproximação pelo Nebel havia sido deliberadamente cronometrada e sequenciada para explorar lacunas na cobertura de reconhecimento francesa. Por que os batedores avançados franceses não detectaram a escala e a intenção da manobra aliada antes que Tallard já tivesse comprometido suas reservas, permanece incompletamente explicado. Evidências documentais sugerem que Marlborough operava uma rede de inteligência que havia penetrado nas comunicações do comando francês. Mas os mecanismos e fontes específicos dessa rede nunca foram totalmente documentados. A arquitetura de espionagem por trás de Blenheim continua sendo um dos mistérios operacionais menos examinados do início do século XVIII. Viena foi salva do cerco estratégico francês. A Guerra da Sucessão Espanhola mudou irreversivelmente em favor dos aliados. Historiadores militares em West Point analisaram a metodologia de finta e ataque coordenado de Blenheim como um predecessor conceitual direto das táticas de travessia enganosas de Washington durante a campanha de Trenton em 1776. Tallard havia construído uma posição inexpugnável. Marlborough simplesmente o convenceu a desmantelá-la ele mesmo. A Batalha de Chancellorsville ocorreu de 1º de maio a 4 de maio de 1863, na densa região selvagem da Virgínia, perto da cidade de encruzilhada de Chancellorsville. O major-general Joseph Hooker havia reunido o exército do Potomac no que ele descreveu publicamente como o melhor exército do planeta. Ele tinha 130 mil soldados da União, artilharia superior, linhas de suprimento confiáveis e um plano de flanqueamento cuidadosamente construído que já havia tido sucesso em posicionar sua força no flanco esquerdo e na retaguarda de Robert E. Lee simultaneamente. Hooker havia manobrado brilhantemente na fase inicial. Ele detinha todas as vantagens estruturais. Então ele parou de se mover e esperou que Lee respondesse. Essa decisão de esperar entregou a batalha ao exército errado. Lee enfrentou Hooker com aproximadamente 60 mil soldados confederados, menos da metade da força da União. Sua situação de suprimentos estava se deteriorando. Seu exército estava fisicamente desgastado por campanhas contínuas. A lógica militar convencional naquela posição exigia uma retirada defensiva cuidadosa para preservar a força para combates futuros. Lee rejeitou essa lógica inteiramente e tomou uma decisão que os historiadores militares tiveram dificuldade em classificar como genialidade ou imprudência, sem concluir que foram ambas simultaneamente. Ele dividiu seu exército já em desvantagem numérica pela segunda vez. Stonewall Jackson foi destacado com aproximadamente 28 mil homens em uma marcha de flanqueamento de 14 milhas através da densa floresta selvagem, movendo-se completamente em torno do flanco direito da União, enquanto Lee mantinha a atenção de Hooker com a força confederada restante. O movimento levou todo o dia 2 de maio. 14 milhas de infantaria, artilharia e carroças de suprimentos, movendo-se por estradas florestais estreitas, dentro do alcance teórico de detecção de um exército da União com mais de 2 vezes o seu tamanho. O mapeamento digital de terreno realizado em 2024, usando dados históricos de densidade florestal, confirmou que a cobertura de árvores ao longo da rota de Jackson criou uma ocultação visual genuína dos pontos de observação da União, mas também demonstrou quão estreita era a margem de falha de detecção. Múltiplos relatórios da Cavalaria da União sinalizaram movimentos confederados incomuns durante a marcha. Hooker recebeu esses relatórios e os interpretou como uma retirada em vez de uma manobra de flanqueamento. Ele não investigou mais a fundo. A força de Jackson emergiu da floresta aproximadamente às 5h15 da tarde diretamente sobre o flanco direito exposto da União, mantido pelo 11º Corpo. O ataque alcançou surpresa total. Homens estavam jantando quando o assalto começou. O 11º Corpo entrou em colapso em poucas horas, e o choque psicológico da destruição do flanco paralisou a tomada de decisões de comando de Hooker pelo restante da batalha.
Um comandante que havia tomado a iniciativa brilhantemente nos dias iniciais rendeu-a completamente e nunca a recuperou. O que se seguiu ao triunfo tático de Jackson tornou-se um dos mistérios mais duradouros da Guerra Civil Americana. Na noite de 2 de maio, retornando de um reconhecimento avançado na escuridão, Jackson foi baleado por sentinelas confederadas que confundiram seu grupo com a cavalaria da União. Ele foi atingido 3 vezes. Seu braço esquerdo foi amputado. 8 dias depois, ele estava morto de pneumonia. As circunstâncias do incidente de fogo amigo foram examinadas repetidamente ao longo de 160 anos de pesquisa, sem produzir um relato totalmente satisfatório de por que as sentinelas confederadas em um corredor de comando conhecido abriram fogo contra um grupo montado não confirmado, sem os procedimentos adequados de desafio. Os registros operacionais daquela noite contêm inconsistências que nunca foram reconciliadas. Lee chamou a morte de Jackson de a perda de seu braço direito. A avaliação não foi retórica. Chancellorsville foi a vitória taticamente mais completa de Lee, alcançada contra um oponente com mais do dobro de sua força. Mas o exército que a venceu foi fundamentalmente diminuído pelo custo da vitória. O enquadramento de decepção operacional de George Patton na Segunda Guerra Mundial, particularmente seu uso de ameaças fingidas para congelar a tomada de decisões do inimigo enquanto movimentos reais se desenvolviam em outros lugares, refletia a mesma arquitetura psicológica que Lee havia implantado na selva da Virgínia. Chancellorsville atraiu mais de 1 milhão de visitantes ao seu campo de batalha do Parque Nacional apenas no ano passado. Hooker tinha o melhor exército. Lee tinha a melhor compreensão do que o medo faz a um comandante que para de se mover. A Batalha de Midway ocorreu de 4 a 7 de junho de 1942, no Oceano Pacífico Central, perto da base naval americana no atol de Midway. O almirante Isoroku Yamamoto havia comprometido a força naval mais poderosa que o Japão já havia reunido em uma única operação. 4 porta-aviões de frota, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, apoiados por encoraçados, cruzadores, contra-torpedeiros e mais de 250 aeronaves baseadas em porta-aviões. O objetivo era direto: atrair e destruir a força de porta-aviões americana restante no Pacífico, eliminando a Marinha dos Estados Unidos como um obstáculo estratégico e garantindo a dominância japonesa em todo o teatro oceânico. O plano era detalhado em camadas e cuidadosamente sequenciado. Yamamoto estava confiante. Sua força de porta-aviões não perdia um combate desde que a guerra começara. Ele não sabia que os Estados Unidos já haviam lido seu plano. A estação Hypo, a unidade de inteligência naval que operava em Pearl Harbor, sob o comando do comandante Joseph Rochefort, vinha trabalhando contra o Código Naval Japonês, JN-25, há meses. No final de maio de 1942, a equipe de Rochefort havia alcançado penetração suficiente nas comunicações japonesas para reconstruir a estrutura operacional central do plano de Midway de Yamamoto, incluindo a designação do alvo, o tempo aproximado e a composição da força de ataque. A inteligência não estava completa. Porções significativas das transmissões japonesas permaneciam intactas. Mas o que Rochefort tinha era suficiente, e ele entendia exatamente o que significava. O almirante Chester Nimitz tomou suas decisões com base nessa inteligência, com uma clareza que não deixava espaço para a cautela que sua desvantagem numérica de outra forma poderia exigir. Ele tinha 3 porta-aviões operacionais, Enterprise, Hornet e Yorktown, contra os 4 do Japão. Ele os posicionou a nordeste de Midway, fora dos padrões de busca que o reconhecimento japonês havia sido designado para cobrir, e esperou. O plano de Yamamoto havia alocado uma varredura de reconhecimento por hidroaviões que teria detectado os porta-aviões americanos antes do início da batalha. Essa varredura foi atrasada por complicações logísticas sobre as quais Yamamoto nunca foi informado a tempo de ajustar sua postura operacional. Os porta-aviões do Japão iniciaram seu ataque à ilha Midway na manhã de 4 de junho, acreditando plenamente que a frota americana ainda não estava no mar. A primeira onda de ataque retornou com relatórios de que um segundo ataque às defesas da ilha era necessário.
Os comandantes japoneses começaram a rearmar suas aeronaves, mudando de bombas perfurantes de blindagem, projetadas para ataques a porta-aviões, para munições de alto explosivo, adequadas para alvos terrestres. Bombas e torpedos foram empilhados nos hangares durante a transição. Foi nesse momento preciso, com 4 porta-aviões japoneses no meio de uma operação de rearmamento, seus convéses de voo lotados e seus hangares cheios de munições não seguras e combustível de aviação, que os bombardeiros de mergulho americanos apareceram. O ataque durou aproximadamente 5 minutos. 3 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, foram atingidos fatalmente dentro dessa janela. O Hiryu lançou um contra-ataque que danificou severamente o Yorktown antes de ser encontrado e destruído mais tarde na mesma tarde. Todos os 4 porta-aviões de frota japoneses haviam sumido em 24 horas. O Japão perdeu mais de 3.000 homens e mais de 200 aviadores navais experientes, cujo treinamento não poderia ser reposto rapidamente. Documentos de inteligência de sinais desclassificados, processados e lançados em 2025 forneceram granularidade adicional sobre as descobertas específicas de decriptação que permitiram o posicionamento de Nimitz. O que esses documentos também trouxeram à tona é uma imagem mais clara dos avisos internos japoneses que foram levantados e descartados antes do lançamento da operação. Múltiplos oficiais de inteligência japoneses haviam sinalizado indicadores sugerindo que a capacidade americana de quebra de códigos havia comprometido a segurança operacional. Esses avisos foram avaliados e deixados de lado. A confiança institucional de uma força de porta-aviões invicta sobrepôs-se às preocupações analíticas do pessoal de inteligência que operava abaixo do nível de comando. A Guerra do Pacífico não terminou em Midway, mas a trajetória estratégica que vinha se movendo consistentemente em favor do Japão desde dezembro de 1941 reverteu-se permanentemente naqueles 5 minutos sobre o Pacífico Central. O Japão havia construído sua campanha em torno da suposição de surpresa. Os americanos haviam roubado essa suposição meses antes da batalha começar. A Batalha de Salamina ocorreu no final de setembro de 480 a.C., no estreito canal entre o continente grego e a ilha de Salamina, a oeste de Atenas. Xerxes da Pérsia havia chegado com uma força que as fontes antigas descrevem como a maior expedição militar que o mundo antigo já havia reunido. Sua marinha somava aproximadamente 1.200 navios de guerra. A frota aliada grega sob o comando do almirante ateniense Temístocles podia mobilizar 370 trirremos. A própria Atenas já havia sido evacuada e queimada pelas forças persas dias antes. A Acrópole estava em ruínas. A coalizão política grega estava se fragmentando sob a pressão psicológica do contínuo avanço persa. Vários comandantes aliados defendiam abertamente a retirada para o Peloponeso para estabelecer uma linha defensiva final. A situação estratégica para a Grécia não era desesperadora, era quase terminal. Temístocles entendia que um combate em mar aberto contra uma frota 3 vezes maior que a sua terminaria a guerra imediata e permanentemente em favor da Pérsia. Ele também entendia algo sobre a frota persa que Xerxes aparentemente não considerou o suficiente. O tamanho em um espaço confinado torna-se um fardo em vez de uma vantagem. A decepção que Temístocles executou para arquitetar a localização da batalha foi uma das manobras psicologicamente mais sofisticadas da história militar antiga. Ele enviou um escravo de confiança, Sicino, até a frota persa com uma mensagem fabricada, afirmando que os comandantes gregos estavam divididos, que vários contingentes aliados planejavam fugir durante a noite e que um ataque persa ao amanhecer pegaria a frota no meio de uma retirada desorganizada. Xerxes recebeu a mensagem e ordenou que sua frota se posicionasse durante a noite, selando ambas as saídas do Estreito de Salamina, para evitar a fuga grega sobre a qual sua inteligência o havia alertado. Seus almirantes posicionaram seus navios na escuridão, mantendo a posição durante a noite, exaurindo suas tripulações, antes que um único combate tivesse sido travado. Ao amanhecer,
A frota grega estava exatamente onde Temístocles precisava que estivesse, enfrentando uma força persa que manobrara por horas em águas confinadas e agora tentava executar um avanço coordenado através de um canal estreito demais para que sua vantagem numérica funcionasse. Os navios persas não conseguiam se posicionar em suas formações pretendidas. As embarcações se amontoavam umas contra as outras. A coordenação colapsou em congestionamento. Os trirremos gregos, mais curtos e manobráveis por design, operavam no canal confinado, com uma vantagem estrutural que o mar aberto nunca teria proporcionado. Eles abalroaram. Eles recuaram. Eles abalroaram novamente. A frota persa não conseguiu aplicar toda a sua força em nenhum ponto do combate porque a geografia tornava a força total geometricamente impossível. Aproximadamente 300 embarcações persas foram afundadas ou capturadas. As perdas gregas foram dramaticamente menores. Xerxes assistiu a todo o combate de um trono posicionado nas encostas do Monte Egaleu, com vista para o estreito. Fontes antigas, incluindo Ésquilo, que lutou em Salamina, e Heródoto, descreveram o rei persa observando a destruição sistemática de sua frota de uma posição elevada fixa, registrando os nomes dos comandantes que tiveram bom desempenho e dos que não tiveram. A dimensão psicológica de um comandante supremo, assistindo sua estratégia naval, desintegrar-se em tempo real a partir de um trono de observação, gerou análises acadêmicas persistentes. Se sua posição fixa refletia confiança suprema, obrigação cerimonial ou uma estrutura de comando rígida demais para se adaptar em tempo real, permanece em debate. O trabalho de levantamento subaquático conduzido em 2023, perto do Estreito de Salamina, identificou campos de destroços de naufrágios e fragmentos de cascos consistentes com um combate naval antigo em larga escala, com padrões de distribuição de artefatos, confirmando a natureza caótica e comprimida da destruição da frota persa que os relatos históricos descreveram. O oráculo de Delfos havia dito aos atenienses antes da invasão que muralhas de madeira os salvariam. Temístocles argumentou publicamente que a profecia se referia à frota, em vez de fortificações físicas. Se essa interpretação foi um raciocínio teológico genuíno ou um enquadramento político deliberado, projetado para evitar que os debates de evacuação ateniense paralisassem a estratégia naval, nunca foi resolvido a partir dos textos sobreviventes. Xerxes retirou-se da Grécia após Salamina. A invasão que consumira anos de planejamento e recursos persas foi efetivamente encerrada por uma única tarde em um estreito canal. As instituições democráticas gregas, as estruturas filosóficas e políticas que eventualmente formariam a arquitetura fundamental da governança ocidental, sobreviveram porque um almirante entendeu que o tamanho da força de um inimigo não significa nada se você escolher o terreno onde essa força não pode ser usada. A maior frota do mundo antigo foi derrotada por uma mensagem que nunca deveria ser verdadeira. Se estas histórias de brilhantismo tático e pontos de virada históricos mudaram a forma como você vê os mapas do passado, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história que o tempo tentou enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para o futuro. O próximo tesouro de segredos históricos será aberto em breve.